Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão relativo à 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente começa com este grande clássico interestadual. Vasco e São Paulo jogam sábado em São Januário, os dois pressionados. São Paulo vem de derrota para o Cuiabá no Morumbi e o Vasco bota pressão nisso. Demitiu o Álvaro Pacheco, 4 jogos, 1 pontinho, aquele 0 a 0 com o Cruzeiro, vem de derrota de 2 a 2 para o Juventude e está na zona de rebaixamento. Então pressão é a marca vascaína. Mas a gente vai recordar de um momento desse confronto, também em São Januário, que foi muito favorável ao Vasco, Campeonato Brasileiro de 2001, tá? Exatamente no dia 25 de novembro de 2001. Os dois times jogavam em São Januário pela antepenúltima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? E o Vasco aplicou a maior goleada da história do confronto. Fez 7 a 1 no tricolor com o hat-trick do Romário. Essa goleada tem uma explicação. E a gente tá pegando aqui, ó, no almanaque do São Paulo, tá? Do Raul Snell e do José Renato Santiago Júnior. O que diz o almanaque do São Paulo sobre esse jogo? Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Rogério Ceni foi expulso por segurar a bola com as mãos fora da área em lance em que caberia apenas o cartão amarelo. Por conta disso, entrou o reserva Alencar, que teve uma das piores atuações de um goleiro tricolor em toda a história. Esta é a maior goleada registrada na história dos confrontos entre o São Paulo e o Vasco da Gama. O que aconteceu? Com a expulsão do Rogério Ceni, realmente as coisas ficaram muito mais fáceis para o Vasco. Romário, que foi artilheiro daquela edição do Campeonato Brasileiro, brilhou intensamente e o Vasco atropelou o São Paulo. Fez 7 a 1. É difícil acreditar num placar desse tamanho no jogo, mas tudo que o torcedor vascaíno sonha é com uma vitória para poder o time sair da zona de rebaixamento. Já o São Paulino não quer nem saber dessa recordação e sonha com uma vitória para o time voltar a se aproximar das primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Nesse dia, olha só, o São Paulo jogou com o Rogério Ceni, que foi expulso, né? Belete, Emerson, Júlio Santos e Gustavo Neri. Fábio Simplício, depois Leonardo, Maldonado, Adriano, depois o Alencar, goleiro, né, entrou no lugar do Adriano, Kaká, Luiz Fabiano, depois Dil e França, um timaço do São Paulo, comandado pelo Nelsinho Batista. O Vasco teve Elton, Rafael, depois Eli Tadeu, Bote, Jéder e João Carlos, Gilberto, Donizete Oliveira, Jamir, depois Dedé, Fabiano Heller, Léo Lima, Euler e Romário. O técnico era o Paulo César Guzmão. Os gols do Vasco, além do hat-trick do Romário, o Gilberto marcou gol, o Euler marcou gol, o Léo Lima marcou gol e o Dedé marcou gol. O gol do São Paulo foi do França, o centroavante França, já aos 45 do segundo tempo. Então a gente trouxe aqui Vasco 7, São Paulo 1. A maior goleada da história do confronto aconteceu no Campeonato Brasileiro, em São Januário, na edição de 2001. Eles voltam a se enfrentar neste sábado, extremamente pressionados. Um abraço, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Campeonato Brasileiro terá neste sábado, no Couto Pereira, em Curitiba, o Grenal 442. E será, sem dúvida nenhuma, um clássico histórico por tudo o que o Rio Grande do Sul sofreu nos últimos dias, nos últimos meses, por causa da tragédia provocada pelas fortes chuvas no estado, transbordou o Guaíba e Grêmio e Internacional não estão jogando em Porto Alegre, porque os seus estádios, né, o Beira-Rio do Internacional e a Arena do Grêmio, foram atingidos fortemente, tiveram campo alagado, vestiário, tudo alagado, e estão jogando fora do Rio Grande do Sul. E essa partida será em Curitiba, tá? E a gente vai recordar aqui a última vez que um Grenal pelo Campeonato Brasileiro aconteceu fora de Porto Alegre. Esse jogo foi o Grenal 398, 20 de outubro de 2013. Esse jogo teve mando do Internacional e não foi no Beira-Rio porque ele estava em reforma para ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, no ano seguinte. E o Internacional, a primeira ideia dele, tá, era jogar no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Só que a expectativa de público subiu demais e aí ele resolveu jogar no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.
Foi um Grenal de muita rivalidade, como sempre, e amanhã com certeza será, até porque o Inter quer ir para a parte de cima da tabela. O Grêmio pressionado quer deixar a zona de rebaixamento, teve um retorno muito ruim após a parada do futebol, por causa de toda a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. O Inter vem de vitória sobre o Corinthians por 1-0, o Grêmio vem de derrota para o Fortaleza, tá? E aí, o que acontece? Este jogo lá de 2013, do dia 20 de outubro de 2013, em Caxias do Sul, terminou empatado por 2-2, tá? O Williams, o volante, e D'Alessandro marcaram os gols colorados. E o Jackson contra e Vargas fizeram para o tricolor. Amanhã nós teremos mais uma vez um Grenal fora de Porto Alegre, aí nesse caso fora de Rio Grande do Sul, pela primeira vez em Curitiba, no estádio Couto Pereira, estádio do Coritiba, e vamos ver qual história será escrita neste Grenal 442, o primeiro confronto entre os dois clubes após a tragédia que atingiu praticamente todo o Rio Grande do Sul. Um abraço, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Teremos Fla-Flu neste domingo. Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, o maior clássico do Rio de Janeiro pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o confronto dos extremos. O Flamengo é líder isolado da competição e o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo. O atual campeão da Copa Libertadores é o Lanterna. O Flamengo, que não vence o Brasileirão desde 2020, é o líder após vencer o Bahia por 2-1 na quinta-feira no Maracanã. O Fluminense na quarta perdeu para o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão e está extremamente pressionado. Não só o Fluminense, como principalmente o seu treinador Fernando Diniz e os jogadores, logicamente. O que a gente vai lembrar aqui? Com toda essa situação envolvendo o Fluminense, é impossível não falar de rebaixamento, tá? E o Fluminense já viveu um rebaixamento na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro seria em 1996. Só que aconteceu aquele escândalo Ivens Mendes, das arbitragens, influência em escalação de arbitragem por parte de dirigentes do Corinthians e do Atlético do Paraná, e o rebaixamento foi extinto naquele Brasileirão de 96. Mas de toda forma, o que aconteceu? O confronto entre Flamengo e Fluminense no Campeonato Brasileiro de 1996 foi no dia 17 de novembro de 1996. E o Flamengo venceu por 3-1. Tá? O jogo foi disputado também no Maracanã, um público muito baixo, só 7.280 torcedores. Os dois times fizeram campanhas ruins naquele Brasileirão. E os gols, tá, foram marcados por Marco Aurélio Jacozinho, isso mesmo, do Flamengo. Vou falar com vocês com toda sinceridade. Eu não me recordava desse jogador. Marcou 2 gols e o Sávio fez o terceiro gol do Flamengo. E o Paulo Roberto, de pênalti, fez o gol do Fluminense. Aí, em 97, o Campeonato Brasileiro teve rebaixamento normalmente e aí o Fluminense caiu. Em 96 ele foi o penúltimo colocado, o Bragantino foi o último, não teve rebaixamento, os dois permaneceram na Série A. Chegou em 97, o Fluminense não aprendeu a lição do ano anterior, caiu de novo. E qual é a outra coincidência? O Fluminense voltou a perder o Fla-Flu. Em 1997, dessa vez com mais gente no Maracanã, tá? 32.116 pagantes e por 2-1, ok? Os gols foram do Luiz Alberto Contra para o Fluminense, Sávio e Lúcio para o Flamengo. Então, quer dizer, o Fluminense saiu na frente com um gol contra, o Sávio e o Lúcio viraram o placar para o Flamengo. Então, quer dizer, o Fla-Flu de domingo, pelo históricos dos 2 anos em que o Fluminense foi vice-lanterna, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, ele perdeu o Fla-Flu. Então, quer dizer, perder Fla-Flu estando lá embaixo, na zona de rebaixamento, é um mau sinal para o tricolor carioca. O rubro-negro brigando pela liderança, o Fluminense tentando sair da zona de rebaixamento, a certeza que nós temos é que será mais um grande capítulo dessa rivalidade carioca. Um abraço, pessoal!